1,5 milhão de ruandeses saem da pobreza. Em 20 anos, a pobreza caiu de 56,7% para 27,4%. E desde 2017, a redução foi 5 vezes mais rápida. Mas a desigualdade ainda desafia a reconstrução. É o que foi noticiado nesta semana pela agência de notícias KT Press, que faz parte do grupo Kigali Today. Vejamos o que diz a notícia. Veja só, o título já diz aqui, olha, 1 milhão de ruandeses não são mais pobres, mas os mais ricos estão ficando mais ricos ainda mais rápido. Esse artigo, essa notícia foi escrita por Fred Muassa em 17 de abril de 2025. Vamos ler o que diz o texto aqui. Ruanda está vencendo a luta contra a pobreza. Novos números claramente demonstram isso. Mas a diferença de riqueza entre ricos e pobres continua teimosamente grande e, em alguns lugares, está até aumentando. A última pesquisa nacional mostra que, enquanto mais ruandeses estão saindo da pobreza, os mais ricos estão avançando em um ritmo muito mais rápido, levantando novas preocupações sobre desigualdade e crescimento inclusivo. Os novos dados são provenientes da 7ª pesquisa integrada sobre condições de vida dos domicílios, a EIC-V7, realizada pelo Instituto Nacional de Estatística de Ruanda. A pesquisa, realizada de outubro de 2023 a outubro de 2024, é o panorama mais abrangente de como os ruandeses vivem, desde o que comem, como ganham e o que possuem. A principal descoberta é impressionante. Apenas 27,4% dos ruandeses viviam na pobreza em 2024, ante 39,8% em 2017. Perceba que em 2017, na pesquisa de 2017, apresentava os dados de que havia mais pessoas vivendo na pobreza do que no relatório recente de 2024. Isso significa que mais de 1 em cada 10 ruandeses ultrapassou a linha da pobreza em apenas 7 anos. É uma grande conquista, especialmente considerando os choques econômicos da Covid-19 e os desastres climáticos e a inflação global. Mas isso é apenas parte da história. À medida que mais ruandeses deixam a pobreza para trás, os mais ricos avançam ainda mais rápido e por uma margem muito maior. Essa tendência se reflete claramente nos padrões de consumo que os economistas usam como referência para renda e bem-estar. Em 2024, as famílias dos 20% mais ricos, o quintil superior, consumiram 1.754.000 francos ruandenses por adulto por ano. Já as famílias dos 20% mais pobres consumiram apenas 414.000 francos ruandenses. Compare isso com 2017, quando os mais ricos consumiram 1.389.000 e os mais pobres consumiram 345.000 francos ruandenses. Em suma, os mais pobres viram seu consumo aumentar em cerca de 20%, os ricos em cerca de 23%. Isso significa que a diferença entre ricos e pobres não diminuiu, aumentou apenas um pouco. Em 2017, os mais ricos consumiam 4 vezes mais que os mais pobres. Em 2024, eles consumiram mais de 4,1 vezes a mais. A disparidade ainda é mais visível em áreas urbanas importantes, particularmente em Kigali, ou Kigali, que é a capital de Ruanda, onde a desigualdade é a mais alta do país. Segundo o relatório, o coeficiente de Gini de Kigali, uma medida padrão de desigualdade, é de 44,5%. Para fins de contexto, um índice de Gini acima de 40 é considerado alto pelos padrões globais. Nas áreas rurais, o índice de Gini é muito menor que 26,3. Já explico isso para vocês. Além disso, as famílias ricas não estão apenas consumindo mais, elas também estão desfrutando de moradia moderna, eletricidade, educação e acesso a ferramentas digitais. Inclusive, este é um dos grandes avanços
de Ruanda, a inserção na tecnologia digital. Por exemplo, em 2024, 91,7% das famílias em Kigali tinham acesso à eletricidade em comparação com apenas 65,3% nas áreas rurais. 79,6% das famílias mais ricas viviam em casas com piso de concreto ou ladrilho, em comparação com apenas 12,8% entre os mais pobres. 78% das famílias mais ricas tinham pelo menos um membro com um smartphone, enquanto apenas 12% das mais pobres tinham. A propriedade de TV era de 39% em Kigali, mas apenas 2% entre o quintil inferior, ou seja, pessoas mais ricas tinham mais TV do que pessoas mais pobres. Pessoas mais pobres que tinham TV, apenas 2%. O mesmo padrão se observa na educação. A matrícula no ensino médio aumentou em geral, de 23,8% em 2017 para 33,7% em 2024, mas foi de apenas 20% entre os mais pobres, em comparação com 55% entre os mais ricos. Mesmo o acesso à saúde, embora melhorado, apresenta disparidades. Em nível nacional, 71,4% das pessoas que adoeceram receberam atendimento em 2024, antes 57% em 2017. No entanto, as famílias mais ricas tinham maior probabilidade de buscar tratamento e de ter plano de saúde. Então, o que tudo isso significa? É a pergunta que o artigo faz e que nós vamos tentar refletir sobre isso. O progresso no combate à pobreza é real, com 1,5 milhão de pessoas saindo da pobreza nos últimos 7 anos. O investimento de Ruanda em proteção social, eletrificação rural, educação e infraestrutura está melhorando vidas e reduzindo as dificuldades. A proporção de famílias vivendo no limite da sobrevivência caiu significativamente. Mesmo entre os mais pobres, os dados do relatório mostram que seu nível de necessidade caiu drasticamente. Eles podem ser os mais pobres, mas vivem muito melhor do que os mais pobres em outros países, especialmente nesta região. Mas a desigualdade está se mostrando mais difícil de corrigir. Em termos simples, os pobres estão se saindo melhor, mas os ricos estão se saindo muito melhor. E a menos que o crescimento seja distribuído de forma mais equitativa, a desigualdade pode desacelerar os objetivos de desenvolvimento de Ruanda, ou pior, levar à frustração social. As muitas avaliações dos parceiros internacionais de Ruanda, conforme admitido pelo próprio governo, indicam que abordar a desigualdade exige investimentos direcionados às áreas rurais, melhor acesso à educação e assistência médica de qualidade e esforços contínuos para atingir grupos vulneráveis, especialmente nas faixas de renda mais baixas. À medida que Ruanda avança rumo à sua ambiciosa Visão 2050, que visa se tornar um país de renda média alta na próxima década, o desafio não é apenas reduzir a pobreza. Trata-se de garantir que ninguém fique para trás na corrida pelo progresso. Os dados do Instituto de Estatística do governo de Ruanda mostram que Ruanda está avançando, mas agora deve avançar junto. Percebam que aqui existe uma imagem que acompanha a matéria e na legenda da imagem refere-se que a célula de Niange, no setor de Mugesera, no distrito de Ruamagana. E aqui tem um biodigestor Home Biogás de Ernestine, que fornece energia limpa para cozinhar e filtrar o restante dos resíduos, transformando-os em fertilizante, impulsionando o crescimento de suas plantas de feijão, milho e banana. Por meio da digestão, ou da biodigestão de esterco de gado, ele fornece uma solução sustentável para cozinhar, reduzindo significativamente a necessidade de lenha, preservando assim as florestas e reduzindo as emissões de gases de efeito estufa. Ora, veja só, a notícia sobre a nova fase do desenvolvimento socioeconômico de Ruanda, que foi revelada pela 7ª pesquisa integrada sobre as condições de vida, ela deve ser compreendida à luz do passado recente e também do passado trágico do país, mas também à luz das complexas relações entre justiça social, redistribuição de riqueza e também de reconstrução de um Estado pós-genocídio. Em 1994, Ruanda foi palco de um dos genocídios mais brutais do século XX, em que cerca de 1 milhão de Tutsis e Hutus moderados foram mortos em um período de 100 dias. A devastação não
foi apenas humana, mas foi institucional, econômica e social. O genocídio ele destruiu a já frágil coesão social e colapsou o funcionamento básico do Estado naquela ocasião. A partir de então, Ruanda iniciou um processo de reconstrução radical. Sob a liderança de Paul Kagame, o país ele investiu em estabilidade, segurança e desenvolvimento econômico. O modelo adotado foi frequentemente elogiado por organismos internacionais por sua eficiência técnica e pelos avanços em saúde, em educação, acesso à tecnologia e também infraestrutura. No entanto, esse modelo de desenvolvimento ele seguiu um caminho marcado por um forte centralismo estatal e um controle político rígido, com críticas frequentes à limitação de liberdades civis. O fato de 1,5 milhão de ruandeses terem saído da pobreza nos últimos 7 anos é sem dúvida alguma um marco importante, e este dado ele revela que políticas públicas de base, como programas de proteção social, eletrificação rural, acesso à saúde básica e incentivo à agricultura familiar, ele tem dado frutos. A utilização de tecnologias sustentáveis, como os biodigestores que unem o combate à pobreza com a preservação ambiental, são exemplos claros disso. Esse avanço ele é ainda mais notável quando lembramos que Ruanda enfrentou, como todo o mundo, os impactos da pandemia de Covid-19, além de ter que lidar com desastres naturais e choques inflacionários globais. Contudo, como bem revela o relatório, a redução da pobreza não implica necessariamente na redução da desigualdade. Isso porque a pobreza ela é medida em termos absolutos, quanto uma pessoa tem ou consome, enquanto a desigualdade é uma medida relativa, como a riqueza está distribuída entre os grupos. O aumento do consumo entre os ricos, num ritmo mais acelerado que entre os mais pobres, reforça a tendência global de concentração de renda, ainda que num contexto africano, e isto precisa ser dito. Quando vemos que os 20% mais ricos consomem mais de 4 vezes o que os 20% mais pobres consomem, estamos diante de um retrato de desigualdade estrutural, muitas vezes herdada de sistemas coloniais que consolidaram elites e marginalizaram a maioria. O coeficiente de Gini em Kigali, que é 44,5, ele confirma isso. O que é esse índice de Gini, ou de Gini? É aquele que mede a desigualdade de renda numa escala de 0, que é a igualdade perfeita, até 100, que seria a desigualdade extrema. E este coeficiente ajuda a esclarecer um pouco esta questão. Kigali, a capital de Ruanda e a vitrine da modernização ruandesa, tem o índice de Gini de 44,5, que é considerado alto segundo padrões internacionais. Porém, as áreas rurais apresentam um índice de 26,3. Em outras palavras, embora o país como um todo esteja mais rico, os ricos estão ficando muito mais ricos do que os pobres estão deixando de ser pobres. A concentração do consumo nas elites urbanas, ela revela que o crescimento ainda carece de mecanismos eficazes de redistribuição e de inclusão. E este é um índice alto para padrões globais que reflete não só a diferença de consumo, mas de acesso a bens fundamentais como moradia digna, eletricidade, educação de qualidade e também saúde. E para compreender plenamente essa realidade, é fundamental recorrer à história. A sociedade Banyarwanda, antes da colonização, era estruturada em clãs com funções sociais e econômicas fluidas. A chegada do colonialismo alemão, e especialmente belga, a partir de 1916, impôs à sociedade local uma lógica racializada. Os colonizadores, influenciados pelas teorias raciais europeias, eles transformaram distinções sociais que eram flexíveis, como Hutu, Tutsis e Tuás, em categorias étnico-raciais rígidas e hierarquizadas. Sob o domínio belga, os Tutsis foram promovidos a uma casta dominante, porque eram considerados mais próximos dos europeus, por supostos traços nilóticos, e receberam privilégios educacionais, políticos e administrativos. Os Hutus, que eram a maioria populacional e agricultores, foram relegados a posições subalternas. E essa política colonial de dividir para governar, para conquistar, institucionalizou o ressentimento e plantou as sementes da violência genocida que explodiu em 94.
que resultou em quase 1 milhão de mortos, majoritariamente Tutsis e Hutus moderados. E sobre este genocídio, as origens desse genocídio, como ele foi gestado pela colonização europeia, belga e alemã, eu falo aqui nesta aula que eu deixo na descrição do vídeo para que você possa conferir logo após este vídeo. Uma aula bem completa, você vai ter todas as informações sobre como a Europa colonial racializou esta sociedade africana e promoveu o genocídio, não somente alimentando o ressentimento, mas também promovendo o financiamento do extermínio. Confere lá depois. Este genocídio marcou a história. E embora o genocídio ele tenha sido encerrado com a vitória da Frente Patriótica Ruandesa, que naquela ocasião era liderada por Paul Kagame, que é hoje o atual presidente, as tensões históricas ainda não se dissolveram completamente. A presença de remanescentes das antigas Forças Democráticas de Libertação de Ruanda e outros grupos armados no leste da República Democrática do Congo, muitos deles que são descendentes daqueles genocidas, continua alimentando a instabilidade regional. Acusações de incursões militares de Ruanda no Congo, denúncias de exploração de recursos minerais e de abusos de direitos humanos acabam colocando o governo ruandês sob uma vigilância da comunidade internacional. A estabilidade interna de Ruanda, ela convive com um contexto geopolítico tenso e ainda aberto, marcado pelas consequências da colonização europeia. A estabilidade que Ruanda vive hoje é fruto de um processo de reconstrução que foi liderado pelo governo da Frente Patriótica Ruandesa, mas ela também permanece sob esta constante vigilância. A presença de remanescentes do grupo rebelde Forças Democráticas de Libertação de Ruanda, a FDLR, que fica no leste da República Democrática do Congo, isto continua sendo um fator de tensão geopolítica. O país se esforça para projetar uma imagem de estabilidade e progresso, mas enfrenta desafios estruturais que envolvem segurança, justiça de transição e integração plena de sua diáspora. Mesmo assim, Ruanda se reinventa. A realização da Cúpula Global de Inteligência Artificial em Kigali, agora em abril de 2025, foi um gesto simbólico e estratégico, posicionar o país como epicentro de inovação tecnológica no continente africano. O evento reuniu líderes mundiais, pensadores, ativistas e investidores para debater o papel da inteligência artificial no desenvolvimento do Sul global, reafirmando o protagonismo africano no debate tecnológico contemporâneo. Esse protagonismo se traduz em ações concretas. A ministra da Inovação e Tecnologia, Ingabire Paula, ela anunciou a criação da Cyber Academy, que é um centro de formação de excelência em segurança digital, cujo objetivo é capacitar jovens ruandeses para proteger sistemas e criarem soluções digitais autônomas com foco em soberania tecnológica e inovação local. Essa iniciativa se alinha a programas como o Bikoreri, que é uma expressão em Kinyarwanda que significa faça você mesmo. Trata-se de uma campanha nacional que busca ensinar os cidadãos a acessarem serviços públicos pela internet, promovendo assim a autonomia digital e democratizando o uso da tecnologia. Veja só, hoje 68,5% da população com mais de 10 anos possui alguma alfabetização digital e a internet já chega a 96% das áreas urbanas de Ruanda e já chega a 75% das áreas rurais. O plano é alcançar 100% da conectividade até 2029, uma meta audaciosa, mas muito próxima de ser alcançada. E embora os dados oficiais indiquem uma redução de pobreza em Ruanda desde 2005, a credibilidade também dessas estatísticas foi questionada por veículos como o Financial Times e a France 24, que sugeriram manipulação dos números de 2015 para apoiar a narrativa de progresso de Paul Kagame, especialmente num contexto político sensível, antes de um referendo que ampliava ali os seus poderes. O presidente ele reagiu publicamente, defendendo que os dados eram auditáveis e refletiam mudanças reais, como a transformação agrícola centralizada. Ele também criticou o viés das críticas europeias, apontando a ideia de que os africanos precisam ser validados externamente e enfatizou que a prioridade era o bem-estar do povo ruandês. Mas esse debate ele é mais do que técnico ou político. Ele é também epistemológico.
questionando quem tem o direito de narrar a própria história e definir o progresso. A persistência das acusações, mesmo quando refutadas por bancos e pelo Banco Mundial, ela reflete a visão de que o protagonismo africano não é para muitos no norte global um desafio que precisa ser corrigido, mesmo porque a própria ideia de desenvolvimento, o conceito de desenvolvimento, é uma ideia que tem uma origem colonialista. E apesar dos obstáculos, Ruanda não apenas se reconstrói, ela se reinventa como um símbolo de capacidade africana de resistir, de inovar e de prosperar. O povo ruandês, tantas vezes desumanizado por discursos coloniais e ainda hoje visto com desconfiança por antigas potências europeias, demonstra que é possível superar o trauma sem abrir mão da soberania. A tentativa de algumas ex-potências coloniais de interferirem em processos internos africanos por meio de ONGs, missões supostamente humanitárias ou conselhos supostamente técnicos, acabaram demonstrando ser parte de um impulso neocolonialista disfarçado de cooperação. Mas Ruanda responde com autonomia, com políticas públicas centradas em seu próprio povo e com uma visão estratégica de longo prazo. Em vez de ser lembrada apenas por sua tragédia, Ruanda exige ser reconhecida por sua força. É um exemplo continental de que não há futuro para a África sem justiça histórica, tecnologia a serviço do povo e verdadeira independência na construção dos próprios caminhos. E você, o que achou desta notícia, o que achou desta história? Deixa aqui nos comentários, eu terei o maior prazer em ler. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E não se esqueça, tudo tem história, tudo é história. A África e os povos africanos têm muita história e eu vim aqui contar para você.